Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda Gladys e essa aula conceitual tem por objetivo refletir sobre as ideias educativas dos intelectuais da educação, que teceram contribuições para o estudo da infância. Nesta aula, nós faremos um movimento histórico reverso, diferente da aula anterior, que trouxemos as considerações de Postman e Marin Dias sobre a infância na atualidade. Retornaremos no tempo e buscaremos a visão de alguns clássicos no que se refere às ideias educativas, no que se refere à infância. Abordaremos em seguida, de maneira cronológica, as ideias educativas de Erasmo de Roterdã, de Comênios, de Rousseau e, por fim, as ideias educativas de Froebel. Iniciamos de maneira cronológica com as ideias educativas de Erasmo de Roterdã, que viveu de 1466 a 1536. Roterdã dizia que nunca é cedo demais para iniciar o processo educacional. Considerado um dos mais importantes nomes do Renascimento durante o próprio Renascimento, que vai de 1300 a 1600, Erasmo era escritor, teólogo, filósofo, crítico social e monge holandês. É considerado um humanista cristão. Tal pensador buscava e voltava-se ao cristianismo mais puro, uma vez que ele era crítico de certos autoritarismos da Igreja Católica. Sobre a educação, Roterdã acreditava que essa se principiava ainda na fase do aleitamento e que o que é próprio do direito da educação, o direito à educação nasce no berço. Para o pensador, é necessário também que se escolha logo um pedagogo competente, recomendando que, para tanto, deve desde logo procurar um homem de bons costumes e de caráter meigo, dotado de conhecimentos invulgares, a cujo regaço possa fazer e possas confiar o teu filho. Outra questão apresentada por Roterdã, nesta clássica obra que contribui muito com o nosso tempo, diz respeito ao fato de que a riqueza não dispensa instrução. E falhar na educação e fazer do ser humano, nas palavras do autor, um monstro, ou seja, é o pior castigo. De acordo com Roterdã, renegar a educação, sendo necessário compreender ainda que o futuro depende dos antecedentes educacionais, de maneira que nada adianta exigir que a criança tenha um comportamento educado, se não houver antes disso um exemplo que arraste essa prática desse tal comportamento. Um aspecto de extrema relevância sobre o pensamento do autor é que ele chama dos 3 erros básicos em pedagogia. Daremos então alguma atenção a isso. Aqui, peça-se 3 maneiras, ou por negligência total em face da educação dos filhos, ou porque são tardiamente iniciados na instrução, ou porque são confiados a quem ensina o que não deve ser aprendido. A primeira categoria já foi assinalada como indigna de nome dos pais, pois ela em nada difere os quantos abandonos dos neonatos, sendo por isso penalizados pelo ordenamento jurídico, que também prescreve minuciosamente o modo de instruir a infância e, subsequentemente, a adolescência. E finalizamos aqui algumas reflexões sobre a educação de Roterdã, com um dos pensamentos e dos pontos que julgamos mais importantes quanto ao seu posicionamento enquanto pensador moderno. Trata-se das qualidades do professor, sendo uma das mais importantes, segundo o autor, amar e fazer-se amar. O primeiro grau de aprendizagem consiste no amor ao professor. Com o caminhar do tempo, a criança que foi iniciada no amor ao estudo por causa do amor ao mestre, passa a amar o mestre por amor ao estudo. Ou seja, o amor, o carinho, a afetividade são indispensáveis elementos didáticos, aqueles que colocam na função do educador no lugar e no local do outro. Avancemos agora para algumas considerações sobre a educação e a infância em Comênios. Comênios nasceu em 1592 e viveu até 1670. Era filósofo, educador, pastor e é considerado até os dias atuais o pai da didática. É mais do que uma referência bibliográfica necessária a todos os pedagogos, mas também é uma inspiração em termos de educador. Comênios nasceu no contexto do surgimento do protestantismo, diante de uma série de conflitos possibilitados pelas inquisições da Igreja Católica. Escolhemos entre a sua obra o título, na verdade, denominado Didática Magna, publicada pela primeira vez em 1657 e cuja subtitulação foi denominada A Arte de Ensinar Tudo a Todos. E para prevenir aqueles que julgam ser romântico e utópico demais, o pensar de Comênios sobre a didática, quando ele diz capaz de ensinar tudo a todos, alertamos que existe uma grande diferença nas proposições comenianas entre ensinar tudo a todos e ensinar tudo a todos ao mesmo tempo e da mesma maneira. O ensino deveria vir com exemplos constantes, mostrando que há um modelo vivo para todas aquelas coisas para as quais os alunos devem preparar-se. Se falta isso, todo o resto é em vão.
De maneira mais simples possível, o que o autor nos mostra aqui é um elemento didático importante, o planejamento, a organização prévia para que o aluno da educação infantil até a pós-graduação sinta que a aula e que o conteúdo foi pensado, elaborado e cuidadosamente previsto para aquele momento, para que os alunos não se sintam objeto de improviso, pois assim, de fato, é difícil inspirar o interesse e a atenção. Para concluir essa breve reflexão sobre o posicionamento de Comênios, quando que se refere à educação, ele diz que a formação do homem é muito mais fácil na primeira infância, ou melhor, só pode ser dada nessa idade. Enfim, compreender a natureza humana é indispensável para as relações educativas e compreender Comênios é fundamental para saber como se posicionar diante de tais relações. Apresentadas algumas proposições da educação comeniana, nós vamos avançar agora para o relevante Rousseau. Rousseau viveu de 1712 a 1778. Como apresentamos anteriormente, o Comênios ele foi considerado até os dias atuais o pai da didática e o primeiro pedagogo da história ocidental. Já Rousseau é considerado o pai da pedagogia moderna. Rousseau influenciou o iluminismo e o que veio posteriormente as ideias e teorias iluministas, como a própria Revolução Francesa, chegando também a atingir o romantismo. E se para Rousseau o homem nasce bom, sendo a sociedade que o corrompe, é necessário que pensemos não apenas métodos, como predominantemente vemos em Comênios, mas principalmente é necessário que a sociedade que cerca esse indivíduo esteja pronta para educá-lo. Um fato interessante a ser apontado inicialmente sobre o nosso autor é que este teve 5 filhos, que decidiu não criar, deixando para assistência pública, um internato, as suas crianças. E posteriormente ele escreveu o já citado livro, uma das suas mais respeitadas obras, que se chama Como Criar Seus Filhos. Acalme-se, caro aluno. Trago essa informação justamente para que você exercite a necessária tarefa de não julgar o passado com os valores do presente. Essa prática de deixar os filhos em internatos era comum na época em questão. Avançando um pouco mais, vamos focar brevemente no que Rousseau denomina de idade da necessidade, do nascimento aos 2 anos de idade. O autor completa dizendo que talvez seja uma das fases mais conhecidas da obra, uma das suas frases mais conhecidas da obra. Ele diz que nós nascemos fracos e necessitamos de forças, nascemos desprovidos de tudo e necessitamos de assistência, nascemos estúpidos, necessitamos de juízo. Tudo que não temos ao nascer e que necessitamos quando adultos, nos é dado pela educação. Essa educação vem da natureza, ou dos homens, ou das coisas. O desenvolvimento interno de nossas faculdades, dos nossos órgãos e a educação é a educação da natureza. O conhecimento da nossa própria existência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas. E para Rousseau se entende que a leitura é o fim da infância. Ou seja, que é justamente na passagem da falta de informação alfabética para a informação alfabética sistematizada que a criança é retirada do que ele denomina de infância. Agora vamos falar sobre Frederico Froebel, que viveu de 1782 a 1852. Para dar início nesse último tópico, intitulado As Ideias de Frederico Froebel, eu começo discorrendo que Froebel viveu um período extremamente conturbado, entre 1789 e 1848. Ou seja, praticamente todo o período da vida do nosso pensador tivemos o desenvolvimento da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as revoluções nacionais e as guerras napoleônicas. As ideias de Froebel, bem como a dos demais pensadores que já apresentamos, influenciaram a educação até os dias de hoje. No entanto, Froebel tem uma particularidade por ter sido o que se considera o primeiro educador a pensar a educação mais sistematizada para as crianças pequenas, comparando-as a plantas. Exatamente isso, o autor comparou as crianças a plantas que cresciam com a ajuda dos nutrientes do solo. Os nutrientes, nesse caso, viriam ser a mediação do professor, que seria o jardineiro. Daí surge o conceito de Kindergarten, quando apresentado nesta obra em questão, ou seja, jardim de infância. Para Froebel, a liberdade é de extrema importância para que o desenvolvimento ocorra de forma correta. Desenvolvimento este que ele dividiu nas fases denominadas infância, infância da meninice, infância da puberdade, infância da mocidade e infância da maturidade. A infância é o momento onde a criança mais deve ser protegida pelos pais, e ele aponta a importância entre a união da escola com a família para que o processo educativo seja certo, para que ocorra de forma harmônica. Aliás, foi ele o primeiro pensador a enfatizar essa união tão necessária entre família e escola.
Bom, pessoal, esse era o intuito da nossa aula e espero que os autores tenham contribuído positivamente com sua atuação na educação infantil. E eu espero vocês nas próximas aulas. Um abraço e até lá!